Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Aline do Prado. Por favor, deixe um joinha, isso é muito importante para a divulgação do vídeo. E se você não for inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui embaixo. Bom, gente, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o incrível Mágico de Oz. Eu vou comentar um pouquinho sobre o livro e sobre o filme, mas antes eu quero comentar com vocês que era para esse vídeo ter entrado ontem, só que eu gravei o vídeo, quando eu fui editar, o meu aparelho estava cheio de batom. Foi a primeira vez que eu usei aquele batom, um batom em bala que eu tinha comprado, e aí eu não imaginava que tinha manchado tanto, e estava muito esquisito, não tinha como subir. E aí, paciência, né? Eu decidi que eu tinha que gravar um outro vídeo e aqui estamos nós. Então vamos lá. Vamos comentar aí um pouquinho sobre o grande, o incrível Mágico de Oz, que é um clássico da literatura americana. E ele foi escrito pelo Frank Baum. Essa aqui é a minha edição de luxo da Dark Side. Eu já mostrei essa edição aqui no canal antes, eu acredito que foi no vídeo de se vale a pena comprar na Dark Side. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo. E essa é uma edição bem bonitona, uma edição em capa dura. Ela tem uma folha de guarda bem bonita também, detalhe em rosa. Olha só que linda essa edição, o corte dela também é em rosa, e é uma edição ilustrada, né? Então a gente tem umas ilustrações aí bem bonitas, tem os detalhes em rosa também. É uma edição assim, muito caprichada, para quem gosta, edição de colecionador mesmo, tá? A Dark Side, ela tem essa mania de lançar duas edições do mesmo livro, então a outra edição que eles lançaram é em capa amarela, eu vou deixar aqui para vocês. Eu optei por essa edição aqui de capa verde, que na minha opinião eu achei ela mais bonita. Então vamos lá, então eu li esse livro nessa edição, eu não li em outras edições, então o meu parâmetro é relacionado a essa aqui, tá? Então tem a parte de trás, é bem bonita. Então vamos lá, gente. Nessa edição, ela traz uma introdução bem bacana sobre o Frank Baum e a mulher dele. Então a gente entende um pouquinho quem que ele foi, como que ele foi criado. A gente entende também que a mulher dele, na época, a mãe dela, né, a sogra dele no caso, era uma das feministas mais conhecidas ali naquele período. Então ele tinha uma cabeça aberta, ele tinha uma cabeça bem à frente ali do seu tempo, e é muito interessante acompanhar a história dele e da família dele na introdução que veio nessa edição da Dark Side. Então, Frank Baum, ele escreve, né, o Mágico de Oz, e ele decide que ele precisa publicar aquele livro, só que ele não estava conseguindo o apoio das editoras, então ele pega ali todas as economias dele, ele consultou a mulher dele primeiro antes de fazer isso, né? E aí ele decide que ele precisa publicar esse livro, ele está apostando tudo ali nesse livro, é tudo ou nada. E aí ele acaba conseguindo publicar O Mágico de Oz. A história desse livro é um conto de fadas, né? Só que é um conto de fadas um pouco diferente. Então a história fala sobre uma garotinha chamada Dorothy. E essa garotinha, ela vivia com os tios, que é a tia Em e o tio Henry. E aí ela não tinha irmãos, né? Ela não tinha família, só tinha esses tios ali para cuidar dela. E ela tinha um cachorrinho também, o Totó. Então a história começa no Kansas, em uma fazenda muito humilde, muito simples. A casa ela só tinha um cômodo, né? Uma casa bem humilde também. Então nesse cômodo eles dividiam entre cozinha, né, as camas de todos eles, e eles viviam a vidinha deles ali de forma bem humilde. Então um belo dia acontece
tornado, então aquela região ela é acometida por um tornado. E aí a Dorothy e o Totó, eles estão dentro da casa, os tios não estão lá. Os tios eles conseguem se esconder num bunker que foi projetado para isso, mas a Dorothy ela fica ali com o Totó, ela fica ali um pouco com medo. A casa ela começa a girar, ela começa a rodopiar e aí eles acabam indo parar no mundo de Oz. Quando ela chega lá, ela percebe que a casa dela caiu em cima de uma pessoa. E aí ela fica ali um pouco chocada com aquilo ali, essa pessoa acabou morrendo, né, por conta desse acidente. E aí ela encontra, né, os Munchkins e uma mulher que é uma bruxa. Então ela é a bruxa do norte. Essa bruxa do norte é o primeiro personagem que tem contato ali com a Dorothy em Oz. E a bruxa do norte, ela fala assim, nossa, você é uma bruxa também? E a Dorothy fica, não, como assim? Eu não sou bruxa, eu só sou a Dorothy, eu sou uma criança, né? Eu vivo com os meus tios, eu vim do Kansas e eu não sei o que está acontecendo. E aí a bruxa do norte, ela vai parabenizar a Dorothy por ter matado a bruxa má do leste. Então, lá no reino de Oz, tem duas bruxas más. Tem a bruxa má do leste e tem a bruxa má do oeste. As duas são irmãs, se eu não me engano. E aí, a Dorothy, ela matou a bruxa má do leste e acabou libertando ali os Munchkins, meio que sem querer, da escravidão que essa bruxa colocava esses Munchkins nessa situação. Então a bruxa má, a bruxa do norte, aliás, ela vai agradecer a Dorothy, né? Ela falou assim, olha, muito obrigada, né? O que a gente pode fazer por você e tal. E ela fala, olha, eu tenho um desejo de voltar para casa, os meus tios vão ficar muito preocupados, eu não sei onde eu estou. E aí eles começam a conversar. E aí a bruxa do norte, ela fala assim, olha, já que você matou a bruxa má do leste, você pode ficar com os sapatos dela. Aqui na história, o sapato ele é prata, mas a grande maioria das pessoas conhece o famoso sapatinho da Dorothy por ser um sapato vermelho. Então guardem essa informação, já já eu vou falar do filme e aí vocês vão entender por que no filme o sapato é vermelho e no livro o sapato é prata, tá? Então a bruxa do norte, ela diz o seguinte, ela olha, eu não posso te ajudar a voltar para casa, mas você pode ir até a cidade das Esmeraldas e conversar com o mágico de Oz e pedir para que ele te ajude a voltar. E aí a Dorothy, ela fica um pouco animada, ela fala assim, não, então é isso que eu vou fazer. Como é que eu chego na cidade das Esmeraldas? E aí a bruxa do norte diz o seguinte, olha, você tem que seguir a estrada dos tijolos amarelos. Então, vá em frente, siga a estrada dos tijolos amarelos, que aí você vai chegar na cidade de Oz. Então, a gente percebe, né, ali no começo da história, que a gente tem esses personagens, a gente tem uma Dorothy e o Totó querendo voltar para casa, e a gente tem uma bruxa má do leste que foi morta por causa da casa da Dorothy. Então, a Dorothy ela fica um pouco apreensiva, né? Porque a bruxa do norte dá os sapatos da bruxa má do leste para ela, né? Olha, como recompensa você pode ficar com esses sapatos. E ela, mas será que vai caber em mim e tal? Então, quando ela tira, né, os sapatos para poder calçar, ela percebe que aqueles sapatos eles cabem perfeitamente nos pés dela, como se fossem feitos sob medida. E aí ela calça, né, esses sapatos, ela acaba entrando em casa, então ela decide tomar um banho, ela só tinha 2 peças de roupa e ela acaba vestindo uma roupa branca com azul, que coincidentemente é a cor dos Munchkins. E ela veste essa roupa, ela pega algumas coisas ali, bota numa cestinha para poder ter como lanche ali durante a viagem, e ela acaba seguindo viagem. Então ela segue ali pela cidade, né? Pela cidade não, desculpa, ela segue ali pela estrada dos tijolos amarelos, e aí o primeiro personagem que ela encontra é o espantalho. Então eles começam a conversar, ela acha tudo aquilo muito estranho, né? Porque como assim um espantalho que fala?
E aí o espantalho, ele conta um pouco da história dele. Ele conta que ele se sente meio mal, porque os corvos não respeitam ele, né? Então ele foi feito para espantar os corvos daquela plantação e os corvos meio que ignoram aquele espantalho, então ele se sente assim meio mal e ele gostaria muito de um cérebro, ele gostaria muito de pensar, é o sonho da vida dele. E aí ele vira para Dorothy e fala o seguinte: olha, se eu for com você, você acha que o mágico de Oz ele vai me dar um cérebro? E aí a Dorothy fala assim: olha, eu vou adorar que você vá comigo e tal, e eu acredito que sim, se ele me ajudar a voltar para casa, provavelmente ele vai te dar um cérebro também. Então eles vão seguindo o caminho deles ali na cidade. Eu tô com cidade na cabeça, gente, eu não sei porquê. Eles vão seguindo ali, né, a estrada dos tijolos amarelos, até que em um dado momento eles se encontram com um lenhador de lata. Só que o lenhador de lata, ele está segurando um machado e ele está completamente enferrujado e parado na mesma posição. Então ele consegue balbuciar ali, óleo, né? Ele fala óleo, óleo. E aí a Dorothy tem uma cabana ali próximo, ela vai até lá, ela pega o óleo, ela coloca nas juntas do lenhador de lata e ela acaba por libertar ele. A história do lenhador de lata é a que mais me chamou a atenção. Eu li esse livro há bastante tempo, quando eu era criança, mas era naquelas versões infantis. Eu nunca tinha pegado o livro em si para ler. E aí eu acabei percebendo que a história do lenhador de lata é a que mais mexeu comigo, assim. É muito triste, né? Ele era apaixonado, ele tinha um coração, só que a família da moça pelo qual ele era apaixonado não queria aquele relacionamento. Então, essa família pede para a bruxa má do Oeste para que dê um jeito na situação. Então, a bruxa má do Oeste, ela vai lá e coloca o encantamento no machado. E aí, o que acontece? Toda vez que o lenhador ele sai para poder fazer o trabalho dele, o machado acaba cortando uma parte do corpo dele. Então, uma vez é a perna, outra vez é outra perna, outra vez é um braço. E aí ele vai pedindo ali ajuda para uma pessoa X para que ajude ele, né, naquela situação. E aí essa pessoa X, ela vai lá e coloca, né, uma perna de lata, outra perna de lata, até que ele se transforma todo em o homem de lata, né, o lenhador de lata. Então, como agora ele é totalmente feito de lata, ele não tem mais coração. Então, ele não é mais apaixonado. Então ele não tem mais sentimentos e isso incomoda ele bastante, né? Porque ele fala, olha, eu preciso de um coração. E aí ele pergunta para Dorothy se ele pode ir também, se lá na Cidade das Esmeraldas o Mágico de Oz vai ajudá-lo com um coração. Então até agora a gente tem a Dorothy, que ela quer voltar para casa, o espantalho, que quer um cérebro, e o lenhador de lata, que quer um coração. Então eles vão seguindo ali o caminho deles, né? Algumas partes da floresta são bem obscuras, tem bastante galho, eles têm algumas dificuldades, eles passam por dificuldades ali ao longo daquela estrada, até que eles encontram um leão. Eles encontram um leão, eles ficam bem apreensivos. O Totó, ele costuma latir com tudo, só que ali com o leão ele percebe que não dá para ele fazer aquilo, né? Porque ele tem noção que aquele ali é um animal que ele não deveria mexer, né? Então ele vai e a Dorothy, ela começa a conversar ali com aquele leão, ele conta a história dele para ela. E ele fala, né, que ele é um leão medroso, então que ele tem muita vontade de ter coragem. E aí ele diz o seguinte, ele, olha, se eu for com vocês, será que o Mágico de Oz me daria coragem? Aí a Dorothy fala, olha, vamos, né, vamos nessa. Então eles montam aquele grupo ali, então a gente agora tem a Dorothy que quer voltar pro Kansas, a gente tem um espantalho que quer o cérebro, a gente tem um lenhador de lata que quer um coração e a gente tem um leão que quer coragem. Então eles passam por diversas situações ali,
pela estrada de tijolos amarelos, até que eles conseguem finalmente chegar na cidade das Esmeraldas. E lembra que eu falei para vocês que ainda sobrou uma bruxa má, que é a bruxa má do oeste? Então, essa bruxa ela vai dar trabalho para esses 4 amigos e eles chegam na cidade das Esmeraldas, eles conversam com o Mágico de Oz, e aí vocês têm que ler a história para descobrir se a Dorothy consegue voltar, se o espantalho consegue o cérebro, se o homem de lata consegue o coração e se o leão consegue a sua coragem e se eles conseguem ali se livrar também da bruxa má do oeste. Então a história basicamente é essa. E é uma história incrível, uma história muito, muito bonitinha. A gente consegue perceber muita superação entre eles ali ao longo daquela estrada. A gente percebe uma Dorothy completamente preocupada com os tios, a gente percebe uma Dorothy completamente morrendo de vontade de voltar para casa. Então tudo que ela mais queria na vida dela é voltar para casa. E gente, é algo assim muito cativante, assim, você vê a perseverança dela, né, em como ela quer fazer as coisas ali de uma forma para poder ir embora, né, para poder voltar para casa. Então agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o filme de 1939, que é um classicaço do cinema. Então para quem estuda cinema, provavelmente já deve ter visto, já deve ter estudado. Para quem não estuda também, provavelmente você já deve ter visto também. E o filme, ele traz referências, né, que pode ser que você nunca tenha visto o filme, mas provavelmente você já viu alguma foto, alguma imagem, alguma coisa do tipo. Então lembra que eu comentei que no livro o sapatinho ele é prata? No filme ele é vermelho, porque os produtores na época acreditavam que aquele sapatinho ele ficaria muito melhor no audiovisual vermelho e ao invés de ser prata, né? Quem interpreta a Dorothy no filme é a Judy Garland, uma estrela de cinema que foi assim sensacional, uma mulher incrível, mas que ela sofreu muito. Então a gente vai comentar um pouquinho dos horrores, né, que foi os bastidores de O Mágico de Oz. A história da Judy Garland é muito triste em relação a esse filme. Ela só tinha 16 anos quando ela gravou esse papel, e aí ela era considerada velha para o papel, porque no livro a Dorothy é uma criança. No filme, ela tem 16 anos, então o estúdio, né, lá na MGM, eles meio que obrigaram ela, forçaram ela a fazer uma dieta horrorosa. Então era uma dieta completamente restrita, ela não tinha muitas opções. A mãe da Judy Garland não foi uma pessoa fácil e ela não facilitava a vida da filha também. Ela era muito maluca em relação a essa questão de fama, estrelato. Então, o que o pessoal do estúdio pedia para a filha fazer, ela ia lá e cumpria direitinho. Então, a Judy Garland, ela até, em uma das entrevistas assim que eu assisti, não lembro qual delas, ela até comenta, né, que a mãe dela era bem parecida com a bruxa má do leste. E aí, ela já tinha esse problema, né? Então, assim, ela teve muito problema também com o estúdio reclamar do visual dela, né? Então diziam que ela não era bonita o suficiente, diziam que ela estava acima do peso. Gente, eles encontraram tantos defeitos. A Judy Garland usou prótese, né, no nariz para dar uma modificada. Ela passou por situações tenebrosas. Então foi aí, a partir da gravação do filme de O Mágico de Oz, que a vida dela, né, em relação às drogas começou a ficar bem complicada, porque ela começou a usar esses remédios muito cedo, né? O estúdio colocava ela em situações bem tenebrosas.
Então ela tomava vários tipos de anfetamina, ela tomava anfetamina para ficar acordada para as gravações, então o ritmo de gravação do estúdio da MGM nos anos 20, anos 30, era um ritmo muito pesado, eu diria até que humanamente impossível de dar conta. Então ela tomava anfetamina para ficar acordada, para ficar ligada, para dar um ânimo, ela tomava anfetamina para emagrecer, ela tomava barbitúricos para poder dormir, então quando chegava o momento ali de descanso, que ela estava ligadona, ela tinha que tomar um barbitúrico para poder pegar no sono, né, para lhe dar uma descansada. Ela começou a fumar muito nessa época, até para lidar também com a questão da fome. Tem um vídeo muito legal que conta sobre a história da Judy Garland. O canal é o Hollywood Forever TV. Vocês vão encontrar mais detalhes sobre a vida dela e o Mágico de Oz, que eu vou colocar aqui no link da descrição. É um canal muito bacana que conta a vida das estrelas de Hollywood. Então a gente percebe como a Judy Garland sofreu muito, muito mesmo, durante as gravações de um dos filmes mais lindos, um dos clássicos mais aclamados do cinema. A gente precisa lembrar também que esse filme ele não fez tanto sucesso na época, né? Ele não teve um sucesso esperado. Ele foi dirigido, né, pelo mesmo diretor ali de O Vento Levou. Esse cara, ele era conhecido por ser um cara bem grosso, bem arrogante, então ele não facilitava a vida da Judy Garland. No filme, né, quando a Dorothy ela chega ali no mundo de Oz, uma das cenas assim bem chocantes que eu fiquei sabendo, assim, assistindo vários vídeos e tal sobre as filmagens de O Mágico de Oz, é que bem no começo da história, né, quando ela tá ali com a Bruxa do Norte e que os Munchkins estão ali em volta, né, no filme é uma cena bem bonita, é uma cena bem bacana, só que enquanto essa cena estava sendo gravada, né, essa cena foi gravada com vários anões, então esses anões, eles meio que metiam a mão ali por baixo da saia da Judy Garland, então assim, é uma história horrorosa que essa moça passou naquela época. Mas vamos lá. Vamos comentar um pouco agora da diferença, né, do livro e do filme. Então, primeira grande diferença, no livro o sapato é prata, no filme o sapato é vermelho, né? O filme ele é bastante fiel ao livro, só que tem algumas partes que estão faltando, o que é normal de toda adaptação, né? Então, as coisas que eles vão vivendo ali ao longo da estrada de tijolos amarelos, algumas situações no filme foram cortadas. No livro a gente demora para perceber a presença da bruxa má do Oeste. No filme não. Já no começo, né, antes da Dorothy pegar ali a estrada dos tijolos amarelos, ela já sofre uma ameaça ali, né, da bruxa má do Oeste, porque ela fica indignada porque a Dorothy, primeiro, matou a irmã dela, segundo, a Dorothy pegou os sapatos. Os sapatos era o sonho ali da bruxa má do Oeste, então ela queria recuperar os sapatos e vingar a morte da irmã. Então, no filme, a gente vê ali a bruxa má do Oeste dificultando bastante a vida ali da Dorothy. A gente precisa comentar também que aquela tinta prata usada no filme, ela era bastante tóxica. O primeiro ator, ele passou muito mal em relação a essa tinta. A roupa do leão, ela era bem pesada, bem calorenta, e ela foi feita com pelos de leão, né? Aquela parte assim toda foi feita com pelos de leão. Então a gente precisa entender que apesar de ser um clássico, né? A gente teve um horror aí nos bastidores desse filme. É um filme lindo, é um filme bem fiel ao livro. Eu recomendo assistir, vale a pena assistir O Mágico de Oz. Se você quiser assistir esse filme, você pode encontrar no HBO Max,
que acabou de estrear no Brasil, né? O serviço de streaming da HBO, eles tinham o HBO Go e agora eles têm o HBO Max, que vocês conseguem encontrar esse filme por lá. Se eu não me engano, o filme tem no YouTube também, então dá para assistir por lá. E apesar dessa história, né, horrorosa, tem muito mais coisa que eu não comentei aqui no vídeo, para o vídeo não ficar muito mais longo do que ele já tá, sobre os bastidores, mas aí eu vou deixar alguns links aqui na descrição de curiosidades sobre o Mágico de Oz, enfim. E leiam, né? Assistam ao filme, que vale muito a pena. A gente precisa entender também que esse livro ele foi publicado em 1900 e o Baum ele escreveu mais 14 histórias sobre o Reino de Oz. O que é interessante, né? Porque a grande maioria só conhece esse primeiro livro, né? Eu só tive contato com o primeiro livro, não tive contato com as outras histórias. E uma coisa interessante também é que se chama Oz porque o Baum, ele estava ali mexendo nos arquivos, quando ele abriu a gaveta, tinha lá de O a Z, e aí ele acabou se decidindo por colocar o Reino de Oz. Ok? Bom, então fica aí a minha super recomendação de literatura, de um clássico da literatura norte-americana, fica aí a minha super recomendação de um filme magnífico, mas que infelizmente vários horrores, né? Nós temos vários horrores aí por trás desse filme que foi filmado pela MGM na época. Leiam, assistam, dê uma chance para o Mágico de Oz, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, e depois me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Então é isso, por hoje é só, a gente se encontra no próximo vídeo, um beijo para todo mundo e até mais, tchau!